Kyrie eleison, Kyrie eleison. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos prosseguir estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo referente às leis morais, analisando a lei de destruição. Já iniciamos o estudo dessa lei e hoje prosseguiremos com temas ainda relativos a essa necessidade humana e também evolutiva da transformação por meio da destruição. Prossigamos assim a partir da questão número 752, no item intitulado Crueldade. Indaga Allan Kardec aos espíritos superiores: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Respondem os espíritos: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Vejam que essa pergunta tem relação com a informação anteriormente dada de que a destruição seria uma necessidade evolutiva. E a resposta dos espíritos é que nem sempre a destruição é uma necessidade. Eles dizem: algumas vezes a destruição é uma necessidade, e nós já vimos quando. Sempre que a sociedade precisa avançar, despertar, porque está há muitos séculos paralisada e presa a atitudes infelizes e engessadas, a destruição se faz necessária, inclusive por meio da guerra, como nós já vimos. No entanto, a crueldade jamais é justificada. É uma hipótese de destruição desnecessária e fruto sempre da natureza má do indivíduo. Nunca, em nenhum planeta, em nenhum lugar do universo, a crueldade será uma necessidade evolutiva. A destruição, sim, como nós já vimos, intitulando os espíritos de uma melhor maneira como lei de transformação, mas a crueldade jamais. É sempre fruto da maldade no coração humano. Pergunta 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Resposta: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Interessante notar, portanto, dois pontos nessa resposta. A crueldade está presente nos povos primitivos por conta da predominância da matéria sobre o espírito, e a nossa sociedade, apesar de não ser mais primitiva, ainda traz uma preponderância da matéria sobre o espírito. Quanto mais preponderante a matéria sobre o espírito, mais cruel é o indivíduo. Então é uma correlação direta. Quanto mais nos preocupamos com os interesses pessoais, a conservação pessoal dos nossos, da nossa família e de nós próprios, excluindo o outro, o próximo, como ensinou Jesus, mais próximos estamos da matéria, do atraso evolutivo, da crueldade dos povos primitivos. No mesmo sentido, quanto mais elevarmos o nosso espírito,
Quanto mais buscarmos a moralidade, mais afastados estaremos desse caráter predominante de povos primitivos que é a crueldade. Além disso, a outra lição é que as companhias espirituais dos homens primitivos são também primitivas, são também imperfeitas, são companhias ainda voltadas à matéria, ao invés de focar no espírito. Quanto mais espiritualizados somos, mais companhias teremos no plano espiritual que também almejam a elevação moral. Pergunta 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta. Dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que, dos seres cruéis, fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Vejam que o senso moral ele está presente em todos os seres, inclusive nos imperfeitos e cruéis por conta da sua imperfeição, mas não desabrochou ainda. Mas está lá, em caráter de semente, num potencial de desabrochar no futuro. O senso moral, portanto, existe. Não é correto falar em carência, mas sim falta de desenvolvimento. É interessante essa resposta, porque nos traz a concepção de que, para nós, basta buscarmos o desenvolvimento do senso moral para evoluirmos. É uma questão de querer, é uma questão de vontade individual do ser. Se ele quer desenvolver o senso moral, ele irá evoluir. Não há alternativa. Por isso, se estamos atrasados, é por falta de desenvolvimento do senso moral, e não carência. Carência dá a entender que o indivíduo não possui e que está aguardando receber esse senso moral ou ganhar de Deus, quando na verdade o senso moral já está inserido na sua própria consciência, bastando a ele desenvolver o senso moral. Outro ponto interessante é notar que é justamente por esse motivo que o ser cruel de hoje se tornará bom no futuro. Lei de evolução na sua maior concepção. O ser inferior de hoje será um ser aperfeiçoado de amanhã. O chamado demônio, pelas outras religiões, um dia será anjo, ou seja, espírito imperfeito um dia será um espírito superior, porque desenvolverá o senso moral. Da mesma forma que o germen da flor traz a potencialidade do perfume. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Frase muito importante, porque traz as faculdades que muitas religiões vão trazer como dons espirituais, como dons dados, portanto, por Deus e não desenvolvido pelo indivíduo. O Espiritismo vem ensinar que todo dom, que na verdade essa nomenclatura não está correta, porque dom pressupõe algo dado, sem desenvolvimento, sem exercício, sem esforço pessoal. Na verdade, não é um dom a faculdade do indivíduo. É uma característica desenvolvida por ele, geralmente em sucessivas reencarnações. Por isso vemos crianças que trazem uma faculdade da música extremamente desenvolvida, ainda em tenra idade, o que leva a muitos religiosos tentarem explicar como uma dádiva divina, um presente de Deus, o que aponta para uma grande injustiça, já que Deus escolheria certos indivíduos enquanto excluiria outros, fornecendo esse chamado dom. É importante essa resposta porque nos traz essa faculdade inerente a todas as pessoas. Todos nós trazemos o germe das faculdades, na música, na arte, na intelectualidade, bastando desenvolvê-las.
Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. Então o indivíduo nasce numa família de músicos, o indivíduo nasce numa família de juristas, de médicos, de engenheiros, e vai ali desenvolver, se assim quiser, as faculdades, os conhecimentos referentes àquela área. Da mesma forma, no campo moral, o indivíduo renasce numa família de pessoas bondosas, com a oportunidade, com as circunstâncias favoráveis a desenvolver o caráter moral. E se quiser, aproveitará essa oportunidade, mas muitos não aproveitam. O simples fato de nascer numa família ou numa circunstância que favoreça o desenvolvimento de uma faculdade não significa que o indivíduo desenvolverá essa faculdade. Depende dele. A escolha é dele, sempre respeitando o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Por isso, muitos espíritos retornam ao plano espiritual, arrependidos profundamente, cheios de culpa por não terem aproveitado a oportunidade, por não terem aproveitado essas circunstâncias favoráveis a desenvolver faculdades diversas, escolhendo muitas vezes o erro, a preguiça mental, o ócio e a maldade, perdendo então valiosa oportunidade de desenvolver faculdades. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras, porque há indivíduos que focarão no desenvolvimento de uma faculdade específica durante toda a sua existência, suprimindo a oportunidade de desenvolver outras faculdades, tanto para o mal quanto para o bem. Quantos escolhem certa atitude na vida contrária ao desenvolvimento moral? E isso fará com que ela perca tempo valioso. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. De novo, a espiritualidade traz que o desenvolvimento do senso moral suprime a característica da matéria no ser, porque ele escolheu desenvolver o senso moral. É uma faculdade do espírito. Desenvolver por meio da prática do bem, do estudo, da bondade, da supressão de suas paixões, a desenvolver o seu senso moral, mas muitos preferem dar aso às suas condições físicas e materiais, suprimindo o desenvolvimento do espírito. Quantos ao nosso redor optam por focar apenas no plano material, esquecendo-se do plano espiritual, dizendo que Deus não existe, esquecendo da bondade divina em suas vidas, suprimindo o sentimento religioso dentro do seu coração? Quantos vivem assim, focados apenas no materialismo? Estão suprimindo o caráter moral, o senso moral, as faculdades divinas, dando vazão apenas ao gozo terreno, às faculdades materiais e temporárias, passageiras na Terra. Pergunta 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Resposta. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar-se alguns defeituosos, são, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Essa pergunta e a consequente resposta traz uma informação valiosa para todos nós, que envolve lei de evolução, lei de solidariedade entre os povos e entre os mundos, e escala evolutiva no universo, porque essa resposta nos demonstra que há civilizações adiantadas em que espíritos atrasados lá reencarnam, com uma oportunidade valiosa de adiantamento. Então é possível sim encontrar crueldade numa civilização avançada,
porque são as exceções, não são as regras. A regra, na sociedade avançada, é o predomínio do senso moral, da bondade. A exceção é a maldade. É o oposto do que nós vemos no nosso atual estágio evolutivo aqui na Terra. Estamos aí caminhando, para uma maioria que quer o bem. Hoje já podemos afirmar que a maioria quer o bem. Uma minoria é cruel. Essa realidade já pode ser atestada aqui na Terra. Mas existem civilizações mais avançadas em que espíritos grosseiros também reencarnam, ainda que já estejam num plano mais elevado que o da Terra. É uma oportunidade para ele e é uma forma de caridade dos homens que já habitam mundos superiores, recebendo espíritos atrasados para educá-los, para auxiliá-los, para guiá-los numa evolução mais rápida. Cabe ao espírito fazer a opção, tomar uma conduta que escolha o bem e aproveite essa oportunidade para avançar mais rapidamente. Pergunta 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Olha só que pergunta interessante, porque é diretamente relacionada ao período de transição que estamos vivendo, o expurgo de seres maus. Resposta: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Olha a separação do joio e do trigo na resposta dos espíritos. Os maus ficam deslocados entre os bons e por isso são separados deles. É o momento em que a Terra está vivendo, neste instante, a transição planetária, a separação do joio e do trigo, da boa semente e da má semente. Mas desaparecerão para renascer sob outros envoltórios, e aí está a diferença do que prega o Espiritismo para as demais religiões que admitem o Apocalipse como o fim do mundo e a condenação eterna dos maus. O Espiritismo explica que não há condenação eterna. Os maus não desaparecerão, não serão destruídos, mas sim serão extirpados dessa terra, sendo conduzidos a um outro orbe, compatível com seu estado vibratório maligno, inferior, atrasado. Não há destruição do ser, somos todos imortais, e esse mal de hoje desenvolverá um dia o senso moral e, consequentemente, progredirá também, juntando-se a nós numa sociedade feliz no futuro. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Olha que interessante, os espíritos usam o exemplo dos animais e das plantas para demonstrar esse ensinamento. O homem desenvolve plantas e animais mais aperfeiçoados, inserindo qualidades novas por meio do adestramento, do treinamento e, hoje, na manipulação genética. O mesmo ocorre com os homens, não da mesma forma, mas como exemplo podemos compreender que o homem imperfeito de hoje se aperfeiçoa por meio das reencarnações sucessivas, neste e em outros orbes, evoluindo pouco a pouco, de forma gradual, portanto. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. Muitas gerações, muitas reencarnações. É a imagem das diversas existências do homem. Pergunta 757. Duelo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E aqui é importante a gente fazer um comentário, À época de Kardec ainda existia essa prática. Ainda se admitia o duelo entre os homens. A lei humana admitia o duelo, ou seja, diante de uma ofensa injusta,
a pessoa poderia desafiar a outra a um duelo, trocando tiros para resolver o imbróglio. Hoje essa prática é claramente afastada e não admitida, tratando-se de homicídio, caso alguém resolva duelar e assassine o seu irmão. Mas a época de Kardec ainda tinha os resquícios do duelo. Resposta dos espíritos: não, o duelo não é legítima defesa, é um assassínio, um costume absurdo, digno dos bárbaros. Vejam como os espíritos sabem que certas condutas serão extirpadas, por isso eles profetizavam, por isso eles afirmavam nas suas respostas que certas condutas acabariam, seriam eliminadas da sociedade. O duelo é uma delas. Como a civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então a gente hoje olha para trás e realmente dá risada quando vê que pessoas se matavam dizendo que era vontade divina. Alguns ainda fazem isso, né? Ou quando as pessoas duelavam e aí tinha a prática de retirar a luva da mão e bater com a luva no rosto do outro. Esse era o símbolo para o duelo. A gente olha hoje e vê que ridículo que era, realmente ridículo. Muitos morreram por ofensas bobas, por discussões inúteis na rua. Às vezes alguém esbarrava um no outro e duelavam. Ou então discordavam, tinham opiniões diferentes e duelavam. Então hoje a gente enxerga como era ridículo. Quanto mais evoluídos somos, mais condutas ridículas vamos encontrar no nosso passado. Isso é natural. Pergunta 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? Resposta: é um suicídio. Olha só. Quem, naquela época, sabia que perderia um duelo e resolve desafiar alguém, é porque está querendo tirar a própria vida. Ainda que outra pessoa acabará por assassiná-la, ela se colocou naquela situação de forma proposital, então é considerado suicídio para a lei divina. Item A. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Resposta: um e outro. Eu acho interessante que os espíritos têm muita paciência com a gente, né? Eles já responderam a Kardec que é uma prática atrasada, bárbara, que será eliminada, né? Seria eliminada no futuro. Mas como a prática era ainda presente naquela época, Kardec insiste nas perguntas. E os espíritos, de forma muito educada, muito paciente, respondem, apesar deles darem a Kardec a demonstração de que eles querem mudar de assunto, porque a resposta é uma palavra só, uma frase só. Eles não desenvolvem a resposta, porque eles já falaram para Kardec. O duelo é algo atrasado. Mas Kardec queria saber, mas e se eu duelar e for mais fraco? E se eu me colocar nessa situação? Será assassinato mesmo? Será suicídio? Então os espíritos respondem, mas deixam claro para Kardec que essas perguntas, elas não têm um porquê. Já foi dito, o duelo é algo absurdo. Então assim, não importa como que a pessoa se colocava na situação do duelo. É uma prática absurda, como de fato foi abolida no futuro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Veja esse comentário de Kardec, como a gente pode aplicar esse comentário para algumas situações hoje. Pessoas que se colocam em perigo à toa, sem qualquer motivo. Temos aí os praticantes de esportes radicais, as pessoas que pulam de paraquedas, de bungee jumping, ou em corridas, né, colocam ali uma velocidade extrema nos carros apenas por diversão, por lazer ou por esporte. Estão se colocando em situações de perigo sem proveito para ninguém. Esse mesmo comentário de Kardec a gente pode usar para algumas condutas hoje. É lógico que não se compara ao duelo, né? O duelo é uma prática muito mais bárbara, muito mais absurda.
Mas a gente pode usar o mesmo raciocínio para algumas situações nos dias de hoje. Pessoas que se colocam em situações de risco de vida sem qualquer propósito. Retornam ao mundo espiritual muitas vezes como suicidas. Isso já foi informado, pela espiritualidade. Não me recordo se isso está no Livro dos Espíritos. A gente verá nas perguntas que seguirão os nossos estudos se nós vamos encontrar essa resposta. Mas eu me recordo sim que os Espíritos respondem sobre o suicídio indireto, sobre o suicídio inconsciente, que a pessoa não percebe que está tirando sua própria vida, mas quando regressa ao mundo espiritual, percebe que se colocou numa situação de risco à toa, sem qualquer motivo mais importante ou útil para a sociedade, como aqueles que não prezam por sua própria vida, se colocando em situações de morte, risco de morte, por prazer, por lazer, por diversão. É um descuido do indivíduo para com o seu corpo, que é sagrado, é um presente de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Já estudamos a lei de conservação. Temos que cuidar do corpo. Então, quando a gente se coloca numa situação de risco, como um duelo, como uma diversão perigosa para o corpo, como um esporte perigoso, nós estamos abreviando a nossa vida sem essa programação anterior. Ninguém vem para se colocar numa situação de risco de vida. Ninguém vem com essa missão. Tá? É um tema polêmico, porque algumas pessoas chegam a adorar ou endeusar grandes nomes do esporte, do automobilismo, por exemplo. Nós temos o Ayrton Senna no Brasil, que é um símbolo, um ícone aí de nacionalidade brasileira, mas com o estudo espírita a gente tem que fazer certas reflexões. Será que nos mundos superiores, realmente, os espíritos vão se colocar em situações de grande velocidade, em carros velozes, ali com risco de bater e morrer? Será que os mundos superiores trazem esses esportes que na Terra a gente tanto adora? Então, assim, quanto mais madura a sociedade, menos a gente vai ver esse tipo de situação em que se coloca ali um risco para um corpo que deve ser preservado, porque é sagrado. Pergunta 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mais uma resposta pequena, simples, concisa, que os espíritos mostram a Kardec que esse tema duelo já deu, não precisa mais fazer perguntas sobre isso. Duelo é sempre derivado de orgulho e de vaidade. Meu orgulho ferido não aceita que eu vá para casa sem responder a essa ofensa. Quantos pensam assim até hoje, né? Quantos brigam no trânsito? Quantos perdem a vida por discussões inúteis em bares, no transporte público? Quantas vezes já vi notícias de pessoas que assassinaram umas às outras por conta de uma discussão dentro de um ônibus, porque pisou no pé do outro, porque o cobrador não deixou o passageiro passar e ele mata o cobrador. Já vi várias situações assim. Então, quantas situações a gente vê que é fruto do orgulho e da vaidade, as maiores chagas da humanidade. Quantos vaidosos não aceitam a ofensa, não aceitam a humilhação e devolvem com violência. E isso é demonstração de inferioridade. Por isso que o Espiritismo e o cristianismo, por consequência, ensinam que oferecer a outra face é uma conduta muito mais corajosa do que responder à ofensa. É muito mais fácil você devolver uma ofensa, muito mais. Você devolve uma agressão. Isso é fácil. Isso é até um instinto primitivo que a gente carrega. Difícil é oferecer outra face. Difícil é engolir o orgulho e a vaidade e não convidar o outro a um duelo, e não devolver a ofensa, e não em buscar a reparação imediata de uma agressão. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia. Olha como Kardec insiste numa questão que é fruto puramente de vaidade, querendo justificar certas situações
como salvaguarda da minha honra. Nós tivemos até pouco tempo no nosso Código Penal brasileiro, os crimes contra a honra ainda existem, né? Calúnia, difamação, mas existia a defesa da própria honra no casamento. Isso tudo foi abolido quando se justificava como legítima defesa a defesa da honra. Não se admite mais. Você não pode alegar que está defendendo a sua honra e cometer um crime. Então Kardec estava tentando aqui na pergunta justificar. Existem situações que o indivíduo tem que defender sua honra. Será mesmo? Vamos ver a resposta. Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Olha que resposta sábia, olha que resposta de espírito superior. Demonstrando que, como eu disse, há muitas vezes leis e costumes, usos e costumes de um povo que admitem a defesa da honra. Nós tivemos no Código Penal brasileiro a defesa da honra do homem que sofreu ali o adultério, né? Pela esposa. A pessoa traída poderia lavar a sua honra, matando o companheiro ou a companheira. Antigamente era aceitável isso, era muito natural, mas hoje nós não admitimos de nenhuma forma porque já evoluímos. Há um ponto de progresso na nossa lei brasileira, dos costumes, e a própria lei que está codificada no Código Penal não se admite lavar a honra. Então vejam que os Espíritos dizem, quando vocês forem mais adiantados, vocês vão compreender que você tem mais honra em não devolver a agressão, em ter uma posição mais elevada do que a pessoa que resolveu traí-lo, do que essa ideia de lavar a sua honra. Você não está lavando a sua honra quando você assassina alguém que te traiu. Você não mata nem se deixa matar quando você realmente evolui e compreende que você estará elevando acima das paixões terrenas quando perdoa, quando oferece a outra face, quando não devolve o mal com o mal. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Não foi exatamente assim que Cristo agiu? Cristo não recebeu inúmeras ofensas, cusparadas, agressões físicas, verbais. Foi assassinado, preso a uma cruz, ou seja, foi torturado. Lhe colocaram uma coroa de espinhos que cortou a sua cabeça, fazendo-o sangrar. Foi chicoteado, teve órgãos feridos internamente, ossos quebrados, músculos distendidos. Jesus não foi agredido de forma cruel? E desprezou os insultos, porque não poderiam atingi-lo. Estava muito acima de qualquer ofensa, porque perdoou e ensinou o perdão. É a famosa frase que até hoje ecoa nos corações humanos: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Até hoje todos nós trazemos essa frase como atestado de superioridade moral do nosso mestre. Os atrasados, os primitivos, os egoístas e orgulhosos têm na figura de Jesus um homem covarde. Tem na crença cristã uma crença ridícula, porque ensina a perdoar as ofensas, mas isso é porque eles estão atrasados na moralidade. Quanto mais avançados estamos na moralidade, mais enxergamos que perdoar é um ato de coragem, de elevação espiritual e não um ato de covardia. É isso que os Espíritos estão aqui nos ensinando. Pergunta 760 sobre a pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Aqui no Brasil já desapareceu, né? A pena de morte só é admitida em caso de guerra. Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade.
Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Vejam como o Brasil evoluiu nesse aspecto, não é? Temos na legislação norte-americana, um país considerado de primeiro mundo e muito avançado, a pena de morte em vários estados. E a pena de morte não será admitida no futuro, porque não cabe ao homem julgar outro homem, abreviando a sua existência. O julgamento que se faz pelo Poder Judiciário é um julgamento que não envolve a eliminação da vida, que é sagrada. A pena de morte não pode ser admitida em nenhum caso, em nenhuma hipótese. Cabe ao indivíduo sofrer as penas humanas, compatíveis com a legislação humanitária, e depois que desencarnar naturalmente, sofrer a aplicação das penas divinas. Não há por que abreviar a vida do indivíduo para que ele retorne de pronto ao plano espiritual. Deixa viver o que tem que viver na Terra, preso ou respondendo pelo crime aqui na Terra, pela lei humana, e depois sofrerá as penas divinas correspondentes à lei. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Esse comentário de Kardec é basicamente para dizer o seguinte, que ainda nos países que admitem a pena de morte houve uma evolução. Antigamente a pena era mais cruel, a pena era desumana. E nos países que ainda têm pena de morte houve um progresso. Mas nos países que não se admite a pena de morte, o progresso ainda é maior. Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olhe o raciocínio que Kardec fez. Pena de morte é para eliminar alguém que faz mal à sociedade. Então é compatível com a lei de conservação. Olha que ginástica argumentativa. Isso é digna de um advogado daquela época, né? Eu consigo enxergar o advogado trazendo essa argumentação. Não, veja, matar um indivíduo perigoso é basear-se na lei de conservação, conservar a sociedade. Vamos ver a resposta. Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Olha que resposta. Primeiro, traz um caráter humanitário à pena, né? Dar a oportunidade do indivíduo que errou de se arrepender. Segundo, que existem outras formas de proteger a sociedade. Por exemplo, retirando esse indivíduo da convivência social por meio da detenção, da prisão. Não é matando que se resolve, né? E sim a pena socialmente aplicável de reeducação do preso. Por mais que existam presos que não têm recuperação, é preciso dar a oportunidade a ele. É uma pena humanitária. É o que se vê de avanço legislativo hoje na Terra. Pergunta 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta. Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre nada melhor. Bela resposta, não é? A gente sempre fala que algo é necessário porque não achou algo melhor. A proporção que se esclarece vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então Kardec estava tentando encontrar talvez uma alternativa, né? Será que em tempos mais anteriores, né, mais do passado, não seria necessária a pena de morte? A resposta é clara, não. Necessária não. Podemos ver que uma questão é mais justa ou injusta, depender da época, mas necessária a maldade nunca é.
Então, a pena de morte nunca foi necessária, foi consequência do estado evolutivo da sociedade. Quanto mais se eleva, mais vê o absurdo. Pergunta 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Parece uma pergunta repetida, né? Eles já responderam. Quanto mais avançada, menos tem penas desse tipo. Resposta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? Quando a gente olha para o passado e vê os sacrifícios coletivos, a gente não acha um absurdo? Da mesma forma, quando a sociedade evoluir, vai olhar para trás e vai ver o absurdo que é a pena de morte. E não raro, em honra da divindade, quantos sacrifícios eram feitos para honrar os deuses. A gente vê o absurdo disso hoje. Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Como nossa legislação penal avançou, não é? Não se admite a confissão ali perpetrada após tortura. Hoje até a tortura psicológica não se admite a confissão. E antigamente era comum. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesse o mesmo. Como fizeram muitos juízes na época, né? Porque era a lei da época, era o estágio evolutivo da época. Não era necessário, mas era consequência do estado evolutivo. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Isso é natural, isso é fruto da evolução. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas, ou seja, de acordo com as leis divinas. Então a nossa tendência é aproximarmos-nos das leis divinas cada vez mais. Aproximarmos-nos de Deus. É esse retorno, essa caminhada de regresso ao Pai que todos estamos trilhando. E isso se aplica também nas leis. Pergunta 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Mais um argumento certamente utilizado por advogados para justificar a pena de morte. Ora, o próprio Cristo disse que quem mata com a espada morrerá pela espada. Jesus estava defendendo a pena de morte. Será? Resposta. Tomai cuidado, tende-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. Olha a importância da interpretação conforme o contexto, né? Conforme a intenção de quem proferiu a palavra. Será que Jesus tinha essa intenção? De justificar a pena de morte? A pena de talião é justiça de Deus. É Deus quem aplica. Cabe a Deus dizer quando o indivíduo vai desencarnar ou não. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. É a lei de causa e efeito. Aplicada por Deus, a lei divina que aplica a lei de causa e efeito. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Então Jesus, quando diz quem matou com a espada, pela espada perecerá, estava se referindo simbolicamente à lei de causa e efeito. O que você fez hoje sofrerá uma consequência no futuro, lei de atração. Mas não vos disse ele também, perdoai os vossos inimigos? Então vejam como a gente tem que ver o contexto, né? Quem proferiu a palavra, a frase, quem disse certa coisa precisa ter comparado com outras frases. Jesus mandou perdoar. Como que ele iria defender a pena de morte ou a lei de talião, não é? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Então, tomemos cuidado, né, com certas frases. Não podemos pegar uma frase e interpretá-la ao pé da letra, como nossos irmãos de outras religiões fazem o tempo todo. Apegados à letra, trazem interpretações absurdas sobre falas de Cristo. É necessário pegar todo o contexto do ensinamento de Jesus para compreender suas palavras, na sua real intenção, na sua real profundidade. Pergunta 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta. É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça.
Já foi dito que só cabe a ele aplicar essa lei de causa e efeito. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. São aqueles que se utilizam da lei divina para cometer absurdos e maldades, dizendo que agem em nome de Deus. Estão equivocados. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se culpados como por qualquer outro assassino. Olha a importância de defendermos que a pena de morte deve ser extirpada, não se justifica em nenhuma hipótese. E assim encerramos mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham, que refletem conosco, que buscam o canal para aprender, para comentar, para trazer também as suas experiências. Que o Mestre Jesus possa abençoar a cada um que acompanha o nosso trabalho de divulgação da doutrina, que os coordenadores do plano espiritual possam nos inspirar para falarmos do Evangelho de Cristo de forma correta, de forma raciocinada, de forma a destrincharmos os ensinamentos de Jesus por meio dos ensinamentos dos espíritos superiores, ministros muitas vezes do próprio Cristo. Agradecemos assim a oportunidade, agradecemos o carinho da espiritualidade e rogamos sabedoria, para que possamos extrair dos ensinamentos de Jesus todos os ensinamentos necessários para a nossa evolução, para a prática do bem, para vencer as más tendências. Graças damos ao nosso mestre amigo, graças damos à espiritualidade, graças damos aos ensinamentos e à doutrina espírita que esclarece e nos traz respostas daquilo que muitas vezes está oculto para outros irmãos que não admitem a sobrevivência da alma. Muito obrigado aos amigos espirituais, aos coordenadores do trabalho, e que a doutrina seja divulgada mais e mais para despertar consciências, para aliviar sofrimentos, para trazer um refrigério às almas sofridas e cansadas. Agradeço a nosso Mestre Jesus, agradeço aos guias espirituais e que essa luz e essa paz possa abençoar a cada um dos que buscam a palavra e que estão em nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, que a Tua luz nos envolva hoje sempre e que possamos estudar cada vez mais para levar o Teu Evangelho aos corações humanos. Graças damos a Ti, Senhor, e que a Tua luz nos envolva a todos, trazendo a nossa elevação moral para extirparmos da nossa própria consciência a prática do mal e, por consequência, evoluirmos, trabalhando todas as leis divinas e as leis morais em nosso favor, em nosso progresso. Que assim seja, graças te damos, mestre amigo, hoje e sempre. Um abraço a todos e até o próximo estudo.